E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bem-vindo a mais uma videoaula sobre questão comentada. E a questão de hoje será sobre anemias. Nós iremos aprender a diferenciar os tipos de anemias, observando o caso clínico da paciente. Então, bora lá? Bom, vamos entender então esse caso clínico. O que diz no enunciado? Uma mulher com 39 anos de idade vem sentindo cansaço e fraqueza crescente nos últimos meses. Foi realizado o diagnóstico de anemia, então aí a gente já sabe que a paciente tem anemia. Com uma concentração baixa de hemoglobina. Hoje, pela Organização Mundial de Saúde, a gente só pode definir anemia quando o nível de hemoglobina estiver baixo. Então, se eu tenho alteração nos números de eritrócitos no meu hemograma, isso não me relaciona com anemia, tá? A única coisa que pode me dizer que um paciente tem anemia de verdade é a hemoglobina. Continuando. O laudo descritivo do eritrograma relatou a presença moderada de microcitose e hipocromia. A doença que pode ser a causa dessas alterações laboratoriais é a leiomioma, que é o chamado mioma uterino, e daí ele colocou o tipo de leiomioma que é o leiomioma submucoso. E a gente vai entender mais tarde o que é esse submucoso. Anemia perniciosa é a outra alternativa, pneumonia, anemia hemolítica autoimune e anemia esferocítica. A gente vai voltar lá para o enunciado e a gente vai entender o que tem de importante ali que a gente precisa absorver logo no início. Bom, primeira informação a gente já falou, a paciente tem o quê? Uma anemia, então já tem o diagnóstico. E no meu eritrograma, como está dizendo, tem a observação de microcitose. O que é a microcitose? Lá no hemograma, o que nos dá essa informação, se é microcítico, macrocítico ou normocítico, é o VCM, que é o volume corpuscular médio. Então aqui quer dizer que essa paciente tem um VCM baixo, ou seja, ela está com microcitose. A próxima informação que nos é dada é a hipocromia. O que significa hipocromia? Quer dizer que os níveis de hemoglobina presentes dentro das hemácias, ou seja, a hemoglobina corpuscular média dentro dessas hemácias, está tão baixa que fez com que as hemácias ficassem com uma coloração hipo, ou seja, está uma coloração baixa. Poderia ser também hiper, que significa uma coloração alta, ou normocrômica, que é uma coloração normal. Então, essas três informações a gente já consegue ter algumas diferenciações, que é uma anemia microcítica e hipocrômica. O que a gente precisa entender? As anemias, elas se diferenciam conforme o seu VCM, tá? Então, as anemias elas vão ser diferenciadas em microcíticas, normocíticas e macrocíticas. Isso já faz com que eu consiga excluir todas as outras que não se enquadram naquele grupo. Então, ó, as microcíticas principais que nós temos a ferropriva, que é hoje em dia a que mais acomete a população, de todas as anemias ela é a que mais acontece. Nós temos a anemia por doença crônica, que é a segunda que mais acontece hoje numa população normal, porém em pacientes internados ela é a que mais ocorre. E nós temos as talassemias, que também são das microcíticas. Já das normocíticas nós temos as hemolíticas, que delas já abre uma vertente enorme, porque nós temos vários tipos de anemias hemolíticas, nós temos as anemias hemolíticas extracorpusculares e intracorpusculares. O que isso significa? As extracorpusculares são aquelas que a gente tem uma hemólise, ou seja, a lise da minha hemácia, por algum agente externo, algo que veio de fora dessa minha hemácia. Já as anemias hemolíticas intracorpusculares são aquelas que alguma alteração está interna nessa minha hemácia. Ela já veio desde a sua fabricação, algum erro genético, alguma falta de alguma proteína. Então, o erro está na hemácia. Então, essas duas subdivisões nos dão inúmeros tipos de anemias, tá? Como o nosso enunciado já nos disse que é uma anemia microcítica, hoje a gente não vai se atentar sobre as anemias hemolíticas. Isso vai ficar por uma próxima videoaula. Outra normocítica é a sideroblástica. A sideroblástica é quando a gente tem o acúmulo de ferro no organismo, e isso causa algumas doenças como a hemocromatose. A gente tem também a anemia aplástica. A anemia plástica é quando a gente tem uma falha total na medula óssea, onde a medula óssea não consegue nem produzir hemácias, nem leucócitos e nem plaquetas. Então é uma falha global. Nós podemos também ter como normocítica uma anemia chamada anemia por deficiência de eritropoetina. O que é eritropoetina?
A eritropoetina é um hormônio fabricado lá pelos rins que faz com que haja estimulação de produção de eritrócitos lá na medula óssea. Porque a gente sabe que a medula óssea é responsável por mandar hemácias, leucócitos e plaquetas para a nossa corrente sanguínea. Então é ela que produz, é ela que fabrica. E ela só recebe esse estímulo através de uma eritropoetina, que é o hormônio que vai até a medula óssea. Das nossas anemias, então, macrocíticas, nós vamos ter duas. Então, quer dizer que são com VCM alto. Isso significa que elas têm hemácias de tamanhos maiores. Nós temos, então, a megaloblástica, que é por falta de vitamina B12, e a perniciosa, que também é por falta de vitamina B12, só que aqui há não absorção da vitamina B12 lá no nosso intestino. Então, megaloblástica é um paciente que não está se alimentando com vitamina B12. E a perniciosa é um paciente que se alimenta, mas que não consegue absorver. De todas essas, o que nos importa? As microcíticas, que é o nosso caso clínico que a gente está discutindo hoje. A gente sabe que a paciente tem uma anemia e é microcítica. Então, vamos focar nessas três. Lá nas nossas alternativas que a gente vai observar agora, o que acontece aqui? Nós já conseguimos eliminar algumas, entendendo aquilo que a gente acabou de ver ali nos tipos de anemia. A anemia perniciosa. Acabei de falar dela, ela é macrocítica pela não absorção da vitamina B12. Então, a gente já pode eliminar ela. Anemia hemolítica autoimune. O próprio nome diz hemolítica. A anemia hemolítica, ela é normocítica. Então, eu já posso também excluí-la. E a última, anemia esferocítica. Por que eu excluí ela? Porque a anemia esferocítica, ela é um tipo de anemia hemolítica intracorpuscular, onde essas linhas hemácias vão ter um defeito na sua fabricação e todas elas vão ser como uma esfera. Então, eu já eliminei ela também. Me sobrou o quê? O leiomioma, que é o mioma do útero, e sobrou a pneumonia. Com essas duas informações, a gente vai entender sobre as duas principais anemias microcíticas. Aqui eu não tenho nenhum caso que possa me correlacionar com a talassemia. A talassemia é uma informação de uma alteração genética. Tá? É uma alteração genética que faz com que o paciente tenha uma deficiência na quantidade de hemoglobina produzida. Okay? Para que a gente pudesse incluir ela aqui, a gente tinha que ter, então, alguma informação a mais nesse caso clínico. Como a gente não tem e nos sobrou duas alternativas que nos dão horizonte somente para ferropriva ou para anemia de doença crônica. Então é o que a gente vai entender hoje. A primeira delas que é a anemia ferropriva. O que é a anemia ferropriva? A anemia ferropriva é aquela que nós temos queda dos níveis de ferro no nosso organismo. Então esse paciente, ou ele não está se alimentando corretamente com o ferro como ele deveria, ou esse paciente está tendo uma perda de sangue, onde o ferro que está dentro das suas hemácias é perdido juntamente com essas hemácias. E nós podemos também ter alguns casos onde os parasitas intestinais estão se alimentando com o sangue do paciente, fazendo com que ele tenha também perda de ferro. Para a gente entender o mecanismo que acontece aqui, a gente precisa entender como é o ciclo do ferro no nosso organismo. Então vamos entender um pouquinho. O ciclo do ferro é o seguinte. Uma das formas que eu tenho de absorção de ferro é pela alimentação. Então, eu vou lá, me alimento, carnes principalmente, né? São fontes ricas de ferro. A gente também tem o ferro vegetal, porém o melhor ferro para ser absorvido pelo nosso organismo é o ferro proveniente das carnes. Então, esse ferro, após ser ingerido, ele vai ser absorvido lá no meu intestino pelos enterócitos e depois disso ele vai ir para a minha corrente sanguínea. Quando ele chega na minha corrente sanguínea, ele pode sofrer dois processos. Se a minha medula óssea estiver necessitando desse ferro para a fabricação de novas hemoglobinas, esse ferro vai ser direcionado para a medula óssea. Se não, ele vai ser estocado. Então, o primeiro caso aqui é quando ele é estocado. Ele é estocado em forma de ferritina. Tá? Então, eu tenho o ferro quando ele está livre na minha corrente sanguínea e quando eu estoco esse ferro, ou seja, eu guardo ele, eu chamo ele de ferritina. Essa ferritina, ela vai ficar instalada, então, em alguns órgãos, mas o principal é o fígado. Tá? O ferro também solto na corrente sanguínea, ele pode ir direto para a medula óssea. Então, quando ele vai para a medula óssea, ele precisa de uma proteína de transporte chamada transferrina.
É a transferrina que pega o ferro da corrente sanguínea e leva ele até a medula óssea. Então, eles se ligam, a transferrina carrega ele. Quando chega lá na medula óssea, esse ferro vai ser incorporado na minha hemoglobina. A minha hemoglobina, ela é feita basicamente por proteínas e o ferro. Então, nós temos 4 moléculas de ferro em uma hemoglobina. Então, sem ferro, eu não tenho formação de hemoglobina. Sem hemoglobina, eu tenho anemia. Outra forma que a gente tem de obter esse ferro é através da reciclagem das hemácias que eu já tenho presente no meu organismo. Ou seja, eu tenho o meu baço, que ele é responsável pelo recolhimento das hemácias, e ele fica lá todo dia, filtrando hemácia, filtrando hemácia, filtrando hemácia. Quando ele percebe que tem uma hemácia que ele precisa recolher, ele vai lá, recolhe essa hemácia, os macrófagos presentes no baço vão romper ela, vai remover a hemoglobina que estava em seu interior, vai degradar essa hemoglobina, vai separar aminoácidos e ferro. O ferro que foi removido, ele vai ser reenviado para a corrente sanguínea e ele vai voltar lá para a medula óssea, ou então ele vai ser estocado em forma de ferritina. O que a gente tem aqui? Os macrófagos degradaram essa hemácia, a hemácia agora separou em aminoácido e ferro, foi para a minha corrente sanguínea. Da corrente sanguínea ela pode novamente seguir os 2 fatores. Ou ir para o fígado ser estocado como ferritina, ou ir direto para a medula óssea para a fabricação de novas hemoglobinas. Dessas 2 formas de obtenção do ferro, nós temos pela alimentação e pela reciclagem de hemácia, certo? O mais importante para a gente é a reciclagem de hemácia, que é de onde provém praticamente 90% do ferro que a gente precisa. 10% mais ou menos vem da nossa alimentação. Então, é importante que eu me alimente com ferro? Sim, é importante, porque a gente tem perda natural de hemácias, principalmente as mulheres que têm menstruação todo mês. Então, há uma perda natural. Então, eu preciso ir repondo aos poucos esse ferro perdido. Mas a grande importância é das hemácias já existentes, que são recicladas, reutiliza esse ferro e ele é reutilizado na medula óssea. Então, esse é o mais importante. Mas quando eu tenho, então, uma alimentação com carência de ferro, eu vou ter falta desse ferro na minha absorção intestinal. E também, quando eu tenho a falta de hemácias, as hemácias estão sendo liberadas mais do meu organismo, eu estou perdendo mais hemácia do que eu deveria, tem um parasita lá sugando as minhas hemácias. Isso faz com que diminua obrigatoriamente também os meus níveis de ferro no organismo. Então, essa pessoa vai ter a queda do ferro sérico, que vai ser o ferro na corrente sanguínea, e vai ter também a queda de ferritina, porque aquilo que estava estocado, que o meu corpo estava aguardando por causa de uma necessidade, ele começa a liberar aos poucos. Tá faltando na medula óssea, deixa eu liberar um pouquinho desse que está estocado. Aí ele vai lá e libera o que estava estocado. Chega uma hora que o estoque acaba, ele já liberou tudo que ele tinha, e então essa pessoa vai entrar em uma deficiência de ferro total no seu organismo e desenvolver a anemia ferropriva. A anemia ferropriva, então, ela é microcítica, pela ausência dessa hemoglobina lá na medula óssea, então as hemácias acabam ficando com um tamanho menor, e ela também é hipocrômica, porque há falta de hemoglobina sendo formada. As minhas hemácias acabam saindo da medula óssea com pouca hemoglobina. Agora vamos entender a anemia por doença crônica. O que acontece? Ela pode ser causada por micro-organismos, por bactérias, vírus e fungos, então aí entra também o HIV, pacientes com HIV podem desenvolver anemia por doença crônica. Também pode ser desenvolvida por conta de doenças autoimunes, onde a gente tem uma superprodução de anticorpos, tá? Então a gente tem muito anticorpo, eles acabam atacando também as hemácias. E também pode ser por algumas doenças neoplásicas. Então, um paciente com câncer ele também pode desenvolver uma anemia por doença crônica. Onde que entra a semelhança entre a anemia por doença crônica com a anemia ferropriva? As duas têm alteração no ciclo do ferro, tá? Elas são muito parecidas. Quando você pega, às vezes, um hemograma de um paciente com anemia por doença crônica, é muito comum que seja confundido com um paciente com anemia ferropriva, ou vice-versa. Porque no hemograma elas são parecidas. O que acontece nesse ciclo do ferro?
o paciente ele pode estar se alimentando normalmente, porém ele está tendo algum processo infeccioso ou inflamatório, enfim, alguma alteração ali ele está tendo. Isso faz com que células do nosso sistema imune sejam ativadas, os macrófagos, os neutrófilos, enfim, todas as minhas células do sistema imune. E essas células do sistema imune, elas acabam liberando algumas citocinas. Okay? Algumas dessas citocinas, interferon gama, fator de necrose tumoral alfa, interleucinas, inúmeras interleucinas, 1, 6, 3, 13, enfim. Essas citocinas, elas acabam interagindo na medula óssea, fazendo com que a medula óssea pare de produzir células de origem eritrocitárias. Ou seja, a medula óssea sofre a intervenção dessas citocinas e para de produzir hemácias. Parando de produzir, a gente vai ter diminuição, então, de hemácias no nosso organismo. Outra coisa que pode acontecer também é que essas hemácias já existentes, por conta de uma possível infecção que o paciente está tendo ou alguma doença autoimune, nós vamos ter alguns anticorpos que vão se fixar ali na superfície da hemácia e quando ela passar pelo baço, o baço vai reconhecer esses anticorpos e vai recolher essa hemácia entendendo que alguma coisa de errado tem com ela, quando na verdade ela estava normal. A única diferença é que tinha anticorpos em sua superfície. Então aí eu tenho mais diminuição ainda de hemácias circulantes no meu organismo. Outra alteração que pode ocorrer também é que essas citocinas liberadas pelas células de defesa estimulam o estoque de ferro no meu organismo. Então todo o ferro que eu tenho é estimulado a ser guardado. Aquilo que está solto, as minhas células vão lá e recolhem para dentro delas, vai ser guardado em forma de ferritina, e isso faz com que não sobre ferro sérico. Então, na anemia por doença crônica, eu também tenho deficiência do ferro sérico. O ferro sérico também está baixo. Porém, ao contrário da ferropriva, eu tenho um estoque alto. Todo o meu organismo estocou esse ferro como uma forma de proteção, ativado pelas citocinas liberadas pelas células imunológicas. Essas interleucinas também fazem a produção de uma proteína chamada lactoferrina. A lactoferrina, ela é um enganador. Ela engana quem? O ferro. Ela vai se ligar ao ferro porque ela é muito parecida com a transferrina. Então o ferro vai estar achando que ele vai estar se ligando com a transferrina para ir para a medula óssea. Mas a dona lactoferrina se ligou com ele e não leva ele para a medula óssea. Ela fica com ele grudadinho e não solta mais. Isso impede que também chegue ferro lá na nossa medula óssea. Então o que eu tenho aí? Ferro não está chegando na medula óssea, minha medula óssea não está produzindo mais hemácias também por conta dessas citocinas, e todo o ferro que eu tenho está sendo guardado em forma de ferritina. Isso tudo na minha medula óssea ocorrendo faz com que o meu paciente desenvolva da mesma forma uma anemia microcítica e hipocrômica. Então vamos voltar lá para a nossa questão. O leiomioma e a pneumonia. Se nós formos observar esse enunciado, o que ele nos diz ali? Que a paciente vem sentindo um cansaço e fraqueza crescente nos últimos meses. A gente vai conseguir eliminar a pneumonia aqui, porque essa pneumonia não iria estar causando isso há vários meses nessa paciente. Então, poderia ser uma anemia causada por uma doença crônica? Poderia, pela pneumonia, mas isso seria geralmente em pacientes internados, onde eles estão com pneumonia por um longo tempo, de difícil tratamento. Essa nossa paciente, não há nenhum relato disso, ela não era uma paciente internada, tá? Então, a gente vai eliminar a pneumonia por conta dessa informação de crescente nos últimos meses. Então, sobre o que? O leiomioma, que é o mioma de útero. Nós temos algumas formas diferentes de mioma uterino. Tá? Nós temos o mioma subseroso, que é quando ele fica externamente ao útero. Nós temos o mioma intramural, quando ele fica no útero internamente. E nós temos o mioma submucoso, quando ele fica na parede interna desse útero. Então, o mioma submucoso, ele é aquele que tem uma forma mais grave. Por quê? Ele fica muito próximo do endométrio da mulher.
Isso faz com que a mulher tenha sangramentos fora do período menstrual e também tenha uma menstruação com sangramentos mais prolongados, de maior fluxo sanguíneo. Isso faz com que essa paciente esteja perdendo sangue cronicamente, ou seja, há vários meses ela está perdendo um pouco de sangue a mais durante a menstruação, ou às vezes até fora da menstruação, fazendo com que ela tenha uma anemia ferropriva, microcítica e hipocrômica. Então essa seria a nossa alternativa principal. Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso. Agradeço a participação de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo e até a próxima. Tchau, tchau!